Queridos, que alegria poder estar aqui com vocês. Me sinto muito agraciado por Deus, por estar compartilhando a palavra do nosso Deus. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9. Eu te convido a ler do primeiro versículo até o versículo de número 10. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do nosso Deus que nos fala assim. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar de lealdade a Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatã, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatã e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatã, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Glória a Deus, aleluia. Queridos, quando nós vemos essa passagem, nós ouvimos falar sobre Lodebar. Lodebar é um lugar sem pasto, um lugar sem alimento, sem campo, sem frutificação, sem esperança, um lugar de fuga, um lugar de esconderijo, um lugar do nada. E era justamente nesse lugar onde Mefibosete estava. E o tema da nossa mensagem nesta noite é: Lodebar não é o teu lugar. Queridos, muitas das vezes nós nos refugiamos também em lugar como esse, lugar de fuga, lugar de esconderijo. Mas eu digo a você que esse não é o seu lugar. Deus nos chamou para vivermos em lugar de fuga, em lugar de esconderijo, um lugar infrutífero, um lugar sem alimento. Deus nos chamou para estar à mesa. E como que eu vou sair de Lodebar? O que eu devo fazer? Como fazer para sair de Lodebar? No texto que nós lemos, nos mostra alguns princípios para poder sair de Lodebar. Para sair de Lodebar, precisa entender que a sua dor não define a sua identidade. Eu vou explicar. Mefibosete, ele foi parar em Lodebar porque ele sofreu uma queda quando tinha apenas 5 anos. No segundo livro de Samuel, no capítulo 4, nós vamos ver essa passagem. A queda não foi culpa dele. Sua ama o deixou cair durante a fuga e ele ficou coxo para o resto da sua vida. Imagine isso, uma criança carregando uma marca que nunca escolheu. Há pessoas vivendo exatamente assim. Estão carregando marcas que foram deixadas por decisões de outras pessoas. Pais que o abandonaram, alguém que o traiu, alguém que o abusou, alguém que rejeitou. Situações que nunca dependeram de você. Mesmo assim, você assumiu uma culpa que Deus nunca colocou sobre a sua vida. É como alguém que sofre um acidente provocado por um outro motorista. A cicatriz permanece, mas ela não pode passar o resto da sua vida acreditando que o acidente define quem ele é. A marca existe, mas ela não determina o destino. Talvez sua maior luta hoje
seja uma história que você nunca escolheu viver. Mas Deus não olha para você pela sua queda. Ele olha para você pelo propósito. Sua dor pode explicar sua história, mas ela nunca pode determinar seu futuro. Nós encontramos outro ponto importante para poder sair de Lodebar. Você precisa enxergar a si mesmo como o rei o enxerga. Nós vemos que Mefibosete, quando ele chega diante do rei, ele diz: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Versículo 8 fala isso. Perceba, em nenhum momento Davi chamou Mefibosete de cão morto. Quem dizia que era ele mesmo. Enquanto Mefibosete se via como alguém sem valor, Davi via como um filho da aliança. Davi via como um herdeiro, alguém digno de sentar à mesa do rei. O problema não era a opinião do rei, era a visão que Mefibosete tinha de si mesmo. Nós vamos ilustrar. É como um filho de um grande empresário que cresce em um orfanato sem saber quem é seu pai. Ele vive como mendigo, mas continua sendo herdeiro. A identidade dele nunca mudou. O que faltava era conhecer quem realmente era. Quantos cristãos vivem assim, né? São salvos, mas sentem condenados. São perdoados, mas vivem culpados. São filhos, mas vivem como escravos. Você não é o que apenas disseram. Você não é o pecado. Você não é o seu pecado. Você não é a sua pior fase. Você é aquilo que Deus diz que você é. Existe um lugar na mesa preparado para você. Nós vemos também um outro ponto muito importante. Para sair de Lodebar, você precisa responder o chamado à graça. Algo extraordinário acontece no início do capítulo. Davi pergunta: resta ainda alguém na casa de Saul para que eu use bondade para com Jônatas? A iniciativa não foi de Mefibosete, foi do rei. Mefibosete nem imaginava que seria lembrado, mas o rei lembrou da aliança feita com Jônatas. Foi uma aliança que trouxe Mefibosete para a mesa. Assim também acontece conosco, queridos. Não fomos nós que buscamos a Deus primeiro, Ele nos buscou. Foi a graça que começou no céu antes de chegar até nós. Imagina a carruagem real chegando em Lodebar. Imagine que cena. Agora ele podia pensar, vai morrer, mas não. A carruagem não veio para condenar, veio para levar para o palácio. Assim o Evangelho. Jesus não veio para buscar, para destruir a nossa vida. Ele veio para restaurar. Existe uma cadeira na mesa do rei. É um lugar de honra, é um lugar de restauração, um lugar de identidade, um lugar de comunhão. Você precisa deixar Lodebar para trás. Quando Mefibosete chega à mesa, ele continuava coxo. Ninguém via seus pés. A mesa escondia sua deficiência. Assim também acontece conosco, queridos. Na mesa da graça, Deus não nos recebe por causa dos nossos méritos, Ele nos recebe por causa da obra de Cristo. Lodebar mudou o endereço. Mefibosete saiu do esquecimento para a mesa do rei. Hoje Deus está dizendo a você: Lodebar não é o seu lugar. Há um lugar preparado para você. Saia da culpa, saia da vergonha, saia do lugar de fuga. O seu lugar é na mesa do rei. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus.